Você já teve a impressão de que as pessoas estão ficando mais burras com o passar do tempo? Há quantos anos atrás nasceu Jesus Cristo? 1000 anos antes de Cristo. Em que país que está localizado o canal do Panamá? Paraná. Não, Paraná não é um país. Não, é o país da Argentina. Não. Que língua que a gente fala aqui no Brasil? Brasileiro? Talvez não seja só impressão. Estudos mostram que a inteligência humana está cada vez menor. Discussões inúteis, intermináveis e até agressivas. Pessoas defendendo opiniões de assuntos que desconhecem e se orgulhando disso. Perseguindo e ameaçando quem pensa diferente. Sem contar no grande número de falsas informações que são despejadas diariamente e compartilhadas por pessoas que sequer buscam checar sua veracidade. De uns tempos para cá, parece que o mundo está mergulhado na burrice e se afundando cada vez mais. Provavelmente você já tenha percebido isso. Mas, se não percebeu, comece a se preocupar. Pois bem, isso não é uma mera sensação. Estudos realizados com centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo indicam que a sociedade está cada vez mais desprovida de inteligência. Dados alarmantes mostraram que, pela primeira vez na história, a geração atual é mais burra que a geração anterior e que a próxima geração será mais burra ainda. Um dos estudos mais incisivos sobre esse refluxo intelectual, realizado por pesquisadores da Noruega, analisou 730 mil testes de QI aplicados em jovens convocados para o serviço militar obrigatório nos últimos 40 anos. Sua conclusão? Os aumentos anuais de QI dos noruegueses baixaram para 2 pontos nos anos 80, para 1,3 pontos nos anos 90 e continuaram em recuo de 0,2 pontos nesse século. Processo semelhante foi detectado no Reino Unido, Dinamarca, França, Suécia e Portugal. O antropólogo inglês Edward Arrow alerta que, ao longo dos anos, há uma redução contínua nos níveis de QI. A redução anual pode até parecer lenta, mas sob uma perspectiva histórica, não é não. No atual ritmo de queda, alguns países poderiam regredir menos de 80 pontos já na próxima geração de adultos, que é um patamar definido como baixa inteligência. No Brasil não há dados a respeito, entretanto nossos indicadores são bem ruins. Um estudo realizado em 2022 pelo Ibope Inteligência revelou que 29% da população adulta é analfabeta funcional, ou seja, leem com muita dificuldade e não compreendem o que acabaram de ler. E o número de analfabetos absolutos, que são aqueles que não conseguem ler nada, cresceu de 4% para 8% nos últimos 3 anos. Nos países desenvolvidos, o QI da população tem caído até 3,8 pontos por década. No caso do Brasil, a piora pode ser atribuída à queda nos investimentos em educação, que são bem baixos. Além do que, o país investe a maior parte no ensino superior, quando o ideal seria mesmo o investimento nos primeiros anos do ensino, ou seja, na base. O pouco investimento no ensino fundamental faz com que os estudantes não tenham estímulos para ingressar no ensino superior e, por conta disso, a maioria dos estudantes universitários do ensino público vieram principalmente de escolas particulares, pois pertencem a famílias com melhores condições financeiras do que a maioria da população. Nos últimos anos, o QI da humanidade tem caído ainda mais. Mas como explicar o aparente crescimento da burrice, mesmo entre aqueles que foram à escola? Bem, o primeiro passo é entender o que é e como se mede a inteligência. O primeiro teste de QI foi elaborado em 1905 pelos psicólogos franceses Alfred Binet e Theodore Simon para identificar crianças com algum tipo de deficiência mental. Em 1916, o americano Al Stearman, da Universidade Stanford, aperfeiçoou o exame que acabou sendo adaptado e usado pelos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Porém, o questionário tinha vários problemas,
a começar pelo fato de que havia sido desenvolvido para aferir deficiência mental em crianças, não para medir a inteligência de adultos. Vendo que assim não era possível ser preciso, o psicólogo David Westerl resolveu começar do zero os testes em adultos e, em 1955, publicou um exame que se tornou o teste de QI mais aceito entre os psicólogos, psiquiatras e demais pesquisadores da cognição humana. Ele leva em média 1h30 para ser feito e deve ser aplicado por um psiquiatra ou psicólogo. O teste é constituído de uma bateria de perguntas e exames que avaliam 15 tipos de capacidade intelectual que são divididos em 4 eixos: compreensão verbal, raciocínio, memória e velocidade de processamento, incluindo o teste de linguagem e conhecimentos gerais como aritmética, memorização avançada e outros exercícios. O grau de dificuldade do exame é cuidadosamente calibrado para que a média das pessoas marque de 90 a 110 pontos. Esse é o nível que significa inteligência normal. Se a pessoa fizer mais de 130 pontos, é enquadrada na categoria mais alta de inteligência. Para se enquadrar no nível superior, os superinteligentes, é necessário atingir 160 pontos. Mas é preciso entender que o teste de QI não diz se uma pessoa vai ter sucesso na vida, nem determina seu valor como indivíduo. Ele não diz se você é sensato ou criativo, entre outras dezenas de habilidades intelectuais que um ser humano pode ter. O que ele faz é medir a cognição básica que formam a base de todas as outras, e é extremamente por isso que ele pode ajudar a enxergar a evolução ou involução da inteligência. Ao longo do século XX, os níveis de QI aumentou consistentemente em todo o mundo. Foram cerca de 3 pontos a mais por década. Essa evolução se deve à boa saúde física e mental dos indivíduos. A nutrição e a educação das pessoas faz com que elas naturalmente se saiam melhor em qualquer teste de inteligência. O QI da população japonesa, por exemplo, chegou a crescer 7,7 pontos por década após a Segunda Guerra Mundial, uma consequência direta da melhora nas condições de vida por lá. Os cientistas se referem ao efeito atual de queda na inteligência como efeito Flying reverso. Os pesquisadores perceberam que quando o uso de celulares e televisores aumenta, o quociente de inteligência e o desenvolvimento cognitivo diminuem. Isso porque o cérebro não precisa se concentrar, interagir ou iniciar um raciocínio lógico. Esse efeito é oposto quando realizamos atividades que exijam o mínimo de esforço do cérebro. Até mesmo as atividades realizadas em casa, como jogos de tabuleiros e as longas horas diante do videogame, exigem o uso da inteligência durante a diversão, seja para resolver desafios ou criar um senso de competição. Hoje em dia, as crianças são inseridas mais cedo no mundo digital. Quem nunca presenciou uma mãe entregando a seu filho um smartphone ou tablet com um vídeo infantil ou um joguinho na tentativa desesperada de cessar o choro da criança? Esse comportamento acaba estimulando a criança a ser dependente do mundo digital e isso se torna uma bola de neve. Crianças de 6 a 8 anos deveriam nessa idade ser incentivadas a criarem o hábito da leitura. Ao invés disso, as crianças se comunicam usando cada vez menos palavras e muitas vezes não conseguem nem se comunicar usando frases mais complexas que seriam normais para a sua faixa etária. Hoje em dia, as coisas são projetadas para um consumo rápido, e isso faz com que usemos cada vez menos o cérebro, afetando a capacidade de prestar atenção às coisas. Você já deve ter percebido algumas vezes que um determinado texto estava difícil de ser lido, ou até mesmo a impaciência de ver um vídeo do YouTube até o final. Bem, eu espero que esta sensação não aconteça agora, só depois de assistir esse vídeo até o final, tá bom? E é assim que plataformas como o TikTok acabam ganhando uma dimensão muito maior do que deveriam na vida das pessoas. E a razão pela qual é tão fácil vê-las viciadas nesse tipo de conteúdo está na forma como o algoritmo desse aplicativo foi desenvolvido. Muito embora isso não se restrinja só ao TikTok,
já que Facebook, Twitter e Instagram também foram desenvolvidos para viciar. Porém, nenhuma dessas outras plataformas conseguiu cumprir tão bem essa função quanto a plataforma chinesa que surgiu em 2018. O TikTok é uma plataforma excelente para as pessoas mostrarem seu talento, suas habilidades, mas quando vemos as habilidades que estão sendo compartilhadas no TikTok, o que mais encontramos são essas. Obrigado pela rosa. Que rosa cheirosa. Eu amo rosas. Ao analisar o TikTok, eu cheguei à conclusão de que ele não tem nada a ver com as pessoas criarem conteúdos, e sim com algo sinistro: o vício. O que torna o TikTok altamente viciante é o fato dele utilizar tecnologia como machine learning, ou aprendizado de máquina em português, que consiste em armazenar dados enquanto a pessoa utiliza o aplicativo, e assim ele aprende sobre suas preferências para que o software ofereça ao usuário o conteúdo com maior probabilidade de chamar a atenção. Dessa forma, o usuário sempre tem no seu feed um vídeo rápido e de seu interesse, combinado ao formato de rolagem infinita, tática que faz com que as pessoas fiquem horas seguidas no aplicativo sem ao menos perceber. E não é preciso muito tempo para que o TikTok aprenda sobre suas preferências. Em poucos minutos, você assiste alguns vídeos, descartando os que não gosta e assistindo até o final os que mais prendem a sua atenção, possibilitando que o algoritmo detecte o seu padrão de comportamento. É sério, o algoritmo sabe mais o que você gosta do que você mesmo, e ele usa isso para te manter dentro do aplicativo por mais tempo, sem você perceber. Nesse contexto, as crianças estão muito mais suscetíveis a um sistema que é feito para viciar. O cérebro recebe altas doses de dopamina quando assistimos o que gostamos, e isso pode literalmente levar ao vício. Porém, mesmo que as redes sociais sejam feitas para viciar, não podemos atribuir a elas a culpa da burrice humana. Porque mesmo com o enorme leque de opções de entretenimento e aprendizado que a internet nos oferece, a maioria das pessoas tende a optar pelo que é fácil, mesmo que isso não seja saudável ou até mesmo relevante. As famosas dancinhas que viralizaram no TikTok e até mesmo a sensação do momento, as lives NPC, são parte de uma nova categoria de entretenimento superficial que não acrescenta em nada à vida de quem assiste. Muito menos das crianças e dos adolescentes, que muitas vezes podem até serem expostos a uma espécie de sensualidade exagerada, se é que você me entende. Mesmo que tenhamos conhecimentos dos danos à saúde causados pelo uso excessivo das redes sociais, um estudo feito pela Kaspersky, agência especialista em segurança virtual, apontou que no Brasil, mais de 90% da população adulta fica 3 horas ou mais na internet em seus smartphones, e 85% dos filhos dessas pessoas ultrapassam a média dos pais. Os pais que também não largam o celular acabam normalizando esse comportamento e influenciando os filhos a fazerem o mesmo. Entretanto, tal comportamento cria problemas de falta de foco, atenção e socialização. A permanência prolongada nas redes sociais também pode causar problemas emocionais e transtornos psicológicos. A depressão e a ansiedade são os mais comuns, inclusive em crianças e adolescentes, de modo que agências como a Sociedade Brasileira de Pediatria passaram a ter suas próprias recomendações de tempo e idade para a exposição às telas. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman,
Os jovens de hoje têm outra visão de mundo. Afinal, na perspectiva deles, tudo é muito mais rápido e mais fácil. No mundo deles, tudo é passageiro e superficial, o que muitas vezes se reflete no vazio que enfrentam na vida real. A ausência de interação social e o entretenimento disperso fazem com que parte dessa nova forma de crescer online dispense grandes reflexões e crie adultos que não sabem lidar com frustrações. Os nativos digitais têm um mundo aos seus pés, entretanto não sabem lidar com questões simples do mundo real. Mesmo com todas as facilidades da internet, a geração atual parece não ter interesse em utilizar ferramentas que visam o crescimento intelectual e todo o potencial que ela tem a oferecer. Em plena era da informação, as pessoas leem cada vez menos. Tal contraditório foi confirmado por um estudo feito pela Universidade de Colômbia, que constatou que a maioria das pessoas lê apenas o título das notícias, sem ao menos abrir o texto para saber do que se trata. Isso significa que nosso foco está tão disperso que temos dificuldade de mergulhar a fundo em algo pelo simples fato de exigir mais do nosso cérebro, mesmo que o assunto seja de nosso interesse. O uso excessivo de redes sociais ou conteúdos inertes não nos permite solucionar problemas, aprender coisas novas ou evoluir, especialmente quando na prática a gente sequer consegue prestar atenção em tudo. No mundo onde o sonho de mais de 80% dos jovens é se tornar influencer, precisamos pensar seriamente sobre o papel que nós adultos temos nisso tudo para evitar que crianças e adolescentes só entendam como funciona a vida real quando estiverem nas vésperas de se tornarem adultos. Mas e você? O que acha dessa geração? Me diga aqui nos comentários e já aproveita e manda esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que não consegue sair do celular. Eu vou ficando por aqui, mas se você sentiu que esse vídeo agregou algum valor em sua vida, considere curtir e se inscrever nesse canal. É de graça e me ajuda muito a produzir mais vídeos como esse. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.